Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas parlamentares que acompanham a sessão, todos aqueles que também estão conosco acompanhando os debates no dia de hoje, tanto aqui os presentes como os que nos acompanham pelas redes de comunicação da casa. Quero cumprimentar também os funcionários. E, senhor presidente, eu quero começar primeiro fazendo aqui uma justificativa, explicando aos colegas se no dia de ontem não estive aqui na casa, porque estive trabalhando na condição de presidente da Comissão de Educação, senhor presidente. Ontem eu participei da aula inaugural, fui convidado nesta condição, na condição de presidente da Comissão de Educação, fui convidado para participar da aula inaugural do curso de mestrado do Instituto Federal de Sergipe, que prepara professores, educadores para a educação profissional, e eu fui lá fazer esse debate, um debate específico sobre a questão da profissionalização do educador para a educação profissional. Então, a manhã de ontem foi dedicada a este trabalho, na condição do presidente da Comissão de Educação, razão pela qual não estive presente na sessão do dia de ontem. Quero fazer primeiro essa justificativa. E, na sequência, senhor presidente, eu quero aqui lamentar, na realidade, na quinta-feira, dia 19, o fato que eu vou tratar dele aqui ocorreu lá na quinta-feira, dia 19, mas como eu não estive aqui no dia de ontem, eu quero lamentar que a Assembleia Legislativa de Sergipe tenha aprovado de forma em caráter de urgência e de forma que prescindiu do debate com servidores públicos, de diálogo com os principais interessados, que são os contribuintes da Previdência do Estado de Sergipe, aprovou, em regime de urgência, o projeto de lei complementar número 1 de 2026, que promove uma nova reforma na Previdência do Estado de Sergipe. Eu quero aqui lamentar o que aconteceu, da forma como aconteceu, porque é um projeto que foi aprovado e que traz consequências muito sérias para o regime previdenciário do Estado de Sergipe. Falo aqui na condição de parlamentar da cidade de Aracaju, que tem muitos servidores do Estado, mas falo também na condição de um segurado da Previdência Estadual, porque sou servidor público do Estado há quase 4 décadas. E o que foi aprovado de forma célere na Assembleia Legislativa merecia ter um debate mais aprofundado, especialmente com os principais interessados, que são os servidores públicos. E isso não se teve a oportunidade de fazer. E o que é que foi feito através do projeto de lei complementar número 1 de 2026? Ele, na verdade, introduziu em Sergipe a privatização da Previdência Estadual. Veja, senhor presidente, senhores colegas parlamentares, a sanha privatista no Estado de Sergipe, ela não poupa nada nem ninguém. Agora, nós tivemos a implementação de um modelo privatizante e, o pior, uma privatização que entrega à lógica do mercado financeiro o futuro das aposentadorias de servidores e servidoras do nosso Estado. Isso sem um debate sério, sem um debate aprofundado, sem apresentação de estudos atuariais, sem discussão técnica com servidores que têm se especializado no acompanhamento da realidade atuarial, previdenciária, financeira dos nossos regimes de previdência. Ocorre que com a aprovação desse projeto de lei e sua evidente sanção, tendo em vista que foi um projeto aprovado pelos deputados, mas encaminhado pelo governador do Estado, nós vamos ter a distinção de 2 fundos previdenciários em Sergipe. Já tivemos isso, depois tivemos a reunificação dos fundos, e agora essa medida volta a dividir. Nós vamos ter o Finanprev, que será o fundo responsável por aglutinar os atuais servidores e os atuais aposentados para a Previdência, e vamos ter o Funprev, que será o fundo que vai agregar
os funcionários públicos que passem a ter vínculo com o Estado a partir de julho de 2025. Ocorre que o primeiro modelo a que eu me refiro é o modelo que adota o regime de repartição simples, que é um sistema solidário de contribuição previdenciária. Os servidores da ativa contribuem para solidariamente pagar a aposentadoria dos servidores anteriores que se aposentaram, tendo também uma responsabilidade aí do Estado na garantia do pagamento da Previdência. Esse é o modelo que vai ficar com o Finanprev. Já o Funprev, ele vai ser entregue à lógica da poupança individualizada e à lógica da especulação financeira do capital financeiro aqui no nosso país, que passa a gerir esses fundos previdenciários. Então, vejam, é uma ruptura completa com a noção e o conceito, a concepção de previdência que se criou nesse país. Previdência como um direito social deixa de ser assim e passa a ser tratada como mercadoria. Entregue à sanha do mercado, entregue à lógica do mercado financeiro. E nós não podemos silenciar diante dessa ruptura. Dizer que a própria Organização Internacional do Trabalho já tem estudos que comprovam que a maioria dos países que seguiram esse caminho se deram mal. Muitos dos quais tiveram que abandonar esse modelo e voltar atrás, porque ele não funcionou, não trouxe a promessa de solução para os problemas. Pelo contrário, nos países que adotam isso, se agrava a situação da população mais idosa, da miséria entre o povo mais idoso nesses países. E nós temos que nos espelhar em relação a essas experiências. Então, senhor presidente, é muito grave o que aconteceu com essa aprovação. E parece que não tem nenhum impacto. Eu quero aqui chamar a atenção do seguinte: tem impacto muito sério, tanto para os novos funcionários que estarão submetidos à regra desse novo fundo, o Funprev, mas tem impacto também grave sobre o Finanprev. Por quê? Vejam, senhores, se a lógica de sustentação do regime previdenciário é a lógica da solidariedade entre gerações, em que o trabalhador da ativa financia a previdência do trabalhador aposentado, a partir do momento que o Estado segrega essas massas de servidores e todo trabalhador do Serviço Público de Sergipe que entrou a partir de julho de 25 passa a compor um fundo previdenciário diferente do que existe, o que é que acontece? Nós não teremos mais trabalhadores na ativa contribuindo para a manutenção do fundo previdenciário existente. Isso é a decretação da falência do Finanprev. E os que ingressarem a partir de agora vão contribuir individualmente para uma poupança previdenciária e deixar que isso seja entregue para que o mercado financeiro administre. Além de tudo, tem uma preguiça, uma leniência dos gestores que não querem mais gerir. Eles vão pedir o apoio ao povo para se eleger, para gerir o Estado, e quando assumem essa gestão, começam a passar todos os serviços para o setor privado. O Estado agora também não será mais gestor deste fundo, fica a cargo do mercado financeiro. É muito ruim que nós tenhamos isso aprovado assim, de forma célere, sem discussão, sem debate com a sociedade, sem debate com os servidores públicos, que são os principais interessados. E o que é pior é que a sociedade aceita, sem questionamentos mais profundos, a ruptura com um pacto que vem sendo criado, aqui no Brasil pelo menos, desde o final do século XIX, se aprofundando a partir do começo do século XX, que é o pacto pela transformação do cuidado com
a pessoa idosa, o cuidado com o tempo da nossa velhice, o cuidado com o tempo da nossa idade avançada, criando um pacto social que assegure regimes previdenciários como direito. Ali, naquela aprovação de quinta-feira, rompeu-se também com a lógica de que a previdência é um direito social. Ela passa a ser uma mercadoria tratada no âmbito da lógica do mercado financeiro. Isso é lastimável e eu espero que a sociedade sergipana acompanhe esse problema e não dá para silenciar diante dele, senhor presidente. Por isso, no dia de hoje, eu quero aqui lamentar essa iniciativa do governo do Estado, lamentar que a Assembleia Legislativa tenha aprovado. Só teve 2 votos contrários, um dos quais foi a da nossa deputada Linda Brasil, lá naquela casa, que evidentemente manifestou todas as preocupações que envolvem esse projeto. Então, eu quero lamentar essa aprovação, me solidarizar aos meus iguais, servidores públicos do Estado, tanto aos que compõem o Fundo de Repartição Simples, que é o Finanprev, quanto aos que vão compor o Fundo Individual, que é o Funprev, através dessa poupança individual, porque sabemos que são tenebrosas as perspectivas previdenciárias a partir dessa segregação. Assim como foi em outros lugares. Não é um alarde, é olhar para a realidade, aprender com fatos históricos que nos ensinam como devemos caminhar e lamentar, mas também continuar lutando para que essa realidade se modifique. Quero chamar a atenção. Sergipe não é o único estado que está adotando isso, já tem alguns outros que estão adotando. Mas Sergipe também já adotou lá atrás, não resolveu o problema, teve que voltar a adotar a unificação das massas previdenciárias. Nós vamos continuar insistindo e discutindo numa lógica de garantir a aposentadoria como direito. Porque não é entregando ao mercado a especulação financeira. Aliás, eu quero concluir minha fala chamando a atenção para o detalhe. Nós estamos assistindo, neste momento aqui no Brasil, quais podem ser os resultados da entrega de um direito tão importante como o direito à aposentadoria ao mercado. Os senhores estão acompanhando o escândalo do Banco Master e os impactos que esse escândalo financeiro tem sobre a vida, inclusive, de massas de servidores aposentados e que deveriam ter aposentadoria pela frente. E exatamente nesse momento em que está sendo desvencilhado, está sendo demonstrado como é que funcionam esses esquemas e os perigos que nós temos ao entregar algo tão importante como o direito social à aposentadoria para esse setor. Exatamente nesse momento, Sergipe opta por aderir a um modelo que tem esse tipo de risco. Então, nós precisamos denunciar isso como um grave prejuízo à saúde previdenciária do nosso Estado, dos servidores públicos, que mantém a máquina pública funcionando. É um desserviço ao nosso povo, é um desserviço ao serviço público estadual, é um desserviço aos servidores e, evidentemente, isso terá repercussão e terá um preço. Nós denunciávamos aqui que a privatização da DESO, tal como ela foi feita, redundaria nos problemas que hoje nós identificamos. Hoje eu estou aqui denunciando a privatização da Previdência do Estado de Sergipe. É lamentável e o povo precisa se posicionar. Muito obrigado, senhor presidente.